para aí. Ó, pessoal, já estamos abertos aqui na nossa live, já começamos. Queria agradecer a presença de vocês. A Maiara, como vocês já conhecem de outras lives nossa, é a nossa intérprete de Libras, né, que fala com a comunidade surda aqui na nossa cidade. E a nossa convidada hoje é a Nelsa. A Nelsa Inês Fábio, se chama Nespolo ou Néspolo? Néspolo. Néspolo, tá. A Nelsa é costureira, ela é militante da Economia Popular Solidária, coordenadora da Unisol, né? Também da Justa Trama e da Univens. A Univens é uma cooperativa de mulheres costureiras ali da Zona Norte de Porto Alegre, tem 24 anos de história de operação, né? E nesse momento da pandemia, volta a sua maior parte para a produção de máscara de proteção. A Nelsa também é autora de 2 livros, Tramando Certezas e Esperanças. E agora, de 2020, lançou As Tramas da Esperança, né? A Nelsa, então, é nossa convidada. Ela é muito respeitada no meio da economia popular solidária, aqui nas feiras de economia popular solidária da nossa cidade, né? O pessoal todo tem um carinho especial pela história e por tudo que a Nelsa representa para a economia popular solidária. Para quem nos ouve, a economia popular solidária, na verdade, assim, foi uma decisão de um grupo de pessoas que achavam que não podiam mais ser exploradas pelo capital. Então, através de cooperativa, eles trabalham fazendo, gerando não somente renda, mas gerando trabalho através dessas cooperativas. E todo o trabalho é igualmente dividido os lucros entre os participantes. Ninguém explora ninguém. Todos trabalham, alguns trabalham com plantação, com horta comunitária, costureiras, artes, fazem pães, bolachas, outros trabalham com a questão mais artísticas, assim, de fazer enfeites, trabalhos. Várias pessoas, todas elas apresentam aquilo que sabem e que gostam de fazer. E se ajudam de forma cooperada. Este assunto, ele tomou muito peso agora, porque agora a questão do emprego estamos com muitas dificuldades, né? Então, vocês imaginem as pessoas no meio de uma pandemia que perdem o emprego, com dificuldade de sair para a rua para conseguir novos empregos, com todo esse problema econômico. Então, que bom que existe a economia popular solidária. E queria dizer para a nossa convidada, a Nelsa, e para a Maiara, que já temos 23 pessoas aqui conosco. Está aqui o Claudinei, do bairro Estância Velha, dando uma boa noite a todos nós. A Simone Oliveira, a Esther, o Sérgio Galho. O Sérgio Galho foi diretor da Economia Solidária aqui da cidade de Canoas, viu, Nelsa? Ele foi diretor do departamento, aí, participou de muitas feiras. A Ângela Treibe e o Gerry mandando um abraço para nós. Olha aqui o Sérgio dizendo: a Nelsa sempre nos apoiou em Canoas com a nossa querida Ecosol. A Ana Vargas dando boa noite, o Munir Saldanha, engenheiro. Nelsa, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que foi que tu começou, quando ninguém falava em economia popular solidária há 24 anos atrás, tu começou essa cooperativa. Fala para nós um pouquinho do início dessa história. Então, Emílio, boa noite. Boa noite, Maiara. E a todos que estão, né? Nós estamos aqui conversando de um assunto que é do interesse de nós todos, é falar de economia solidária. Emílio bem colocou aqui o que é que nos motiva a estar dessa forma. Você imagina, olha, eu
moro aqui na Vila Nossa Senhora Aparecida, no bairro Sarandi, e é uma vila que foi ocupada agora, acho que fazer quase 40 anos, né, atrás, mas antes da administração popular nos faltava tudo de infraestrutura. E o processo do orçamento participativo para nós tem sido muito marcante, sabe? A gente foi nesse processo que a gente percebeu que era só organizado e participando que a gente conseguiria mudar. Então, você imagina uma ocupação onde as ruas estão todas de chão batido, o esgoto está aberto, a não ser alguns, né, que tinham conseguido fazer por conta, e eu falei de tudo, infraestrutura, tinha água, né, mas nem para todos. E nós fizemos um acordo aqui na região. Uma vila ia pedir uma rua. Então, porque teve o primeiro ano do orçamento, que a vila mais próxima daqui, a Santa Rosa, ela levou toda a verba da pavimentação, e depois também foi recuando no sentido de participar, né? Então, nós temos um acordo aqui na região, e cada ano uma vila poderia pedir uma rua. Então, imagina, nós tínhamos que reunir a nossa vila, discutir entre nós todos qual que ia ser a rua priorizada, para depois, para pavimentar e lutar para conseguir isso, e estar em todo o processo do orçamento, nos conselhos, fazendo acordos, né, dentro da comunidade, se comprometendo que no ano seguinte, aquela que tivesse conseguido ia voltar de novo, ia continuar participando para conseguir a de outro. E assim nós estamos mudando toda a nossa vila. Hoje, toda a área está regularizada, a gente é pavimentado. Oi. Deixa eu te interromper só um pouquinho, Nelson. Eu acho que a tua internet está um pouquinho falhando, então, assim, às vezes dá um corte. Preciso que tu fale um pouquinho mais calma, mais devagar, para que os cortes não façam com que a gente não perceba, não consiga compreender o que tu está falando. Eu acho que é um problema de internet. Eu te ouço bem, mas com falhas. Tá. Então, e assim a gente foi conseguindo. Hoje, a nossa comunidade, toda ela tem a pavimentação feita, tem esgoto, né, o saneamento básico. Na maioria das ruas tem o esgoto cloacal separado do esgoto pluvial. Então, a gente transformou o lugar onde a gente mora. E nos faltava a questão do trabalho, Emílio. É isso que foi o nosso motivador para pensar um jeito que também, coletivamente, a gente conseguisse dar uma resposta para a necessidade de trabalho. E naquele período, aqui na região norte, onde a gente está, já teve muitas fábricas na área da confecção, então tem muitas lojas que vendem tecido, que vendem aviamentos, e muita mão de obra também, isso há 24 anos atrás tinha, e foi um momento em que o sistema capitalista resolveu desativar as fábricas, terceirizar as mulheres por facção, e a maioria estava por aí, tentando disputar um jeito de sobreviver com isso, né? E a gente pensou, puxa, se nós conseguimos mudar a nossa comunidade, nós podíamos também, organizadas, fazer a questão do trabalho. E procuramos o Grupo Hospitalar Conceição, que a nossa unidade de saúde aqui na comunidade é ligada ao Hospitalar Conceição. Falamos com um gerente que veio aqui na comunidade e falamos, olha, a gente gostaria de costurar para o hospital, é possível? Nossa, ele falou, é possível, Emílio? Ele falou, quantas vocês são? Nós éramos em 3. A gente falou, nós somos umas 20, porque senão ele não ia dar credibilidade para a gente, né? E ele falou, você sabe que você tem que ser cooperativo ou associação. E nós decidimos por cooperativa sem entender direito, mas cooperativa nos dava muito esse sentimento, é estar junto, é cooperar, é se ajudar uma com a outra. E aí começamos, reunimos a primeira vez, e aí, Emílio, que a gente, naquela época ainda, para ter uma cooperativa, precisava de 20, vieram 19 na primeira reunião, e hoje, né, 7 pessoas já fazem uma cooperativa, mas naquela época a gente precisava, então na segunda reunião eram 35 mulheres, sem saber, não é que nem hoje, sabe, Emílio, hoje tem universidade que apoia, tem amparo de mais política pública que não tinha, tem modelos de estatuto, a gente não tinha isso. E economia solidária era um termo novo também que estava começando, né? 96 era um termo novo para nós todos. E a gente não estava ainda, não sabíamos o que era economia solidária, mas a gente gostou muito do termo cooperar. E aí, imagina, nós dentro de um salão, de uma capela, num círculo bem grande, reunidas, discutindo,
a partir do Estatuto da Cotepa, que é uma cooperativa habitacional aqui de Porto Alegre, fomos adaptando cada artigo do Estatuto. E aí, Emílio, naquele tempo, não tinha computador que nem hoje, né? Tu vai aí na internet, faz, apaga tudo, não precisa trocar de folha, né? Depois que tu imprime. Então, a gente era máquina de xilografia. Nosso estatuto tem várias máquinas que foram datilografando ele, porque quem começou, depois não pôde mais continuar, daí foi para outra máquina de datilografia, e aí o estatuto foi para a junta, voltava um monte de vezes, Emílio, e a gente tinha que pegar a assinatura de todo mundo de novo, e a necessidade de todo mundo era de trabalho. O que nos consolidou, assim, na compreensão, é que a gente precisava de trabalho e nós queríamos trabalhar juntas. Ainda a gente não tinha um lugar, então era dentro do Salão Capela, a gente cortava lá os tecidos, ia para casa de cada uma para costurar, e facção, foi uma coisa muito terrível, assim, a gente chorou muito, teve muita dúvida se isso ia dar certo, e no final do ano, os sindicatos metalúrgicos de Porto Alegre pediram para a gente fazer um orçamento de 500 camisetas, com serigrafia. A gente comprou o tecido com cheque pré-datado, em 15 dias nós cortamos, costuramos, lógico que na hora de dobrar, Emílio, era assim, 2 máquinas só para ir pegando a parte que tinha escapado, a costura que não estava bem feita, e mandamos fazer a serigrafia fora e entregamos essas 500 camisetas. Foi um dia muito emocionante para nós, porque a gente conseguiu dividir dinheiro, mas olha, a cooperativa começou em maio e nós conseguimos fazer isso em dezembro. Então, foi um período, assim, muito, muito difícil, mas a partir de lá a gente começou, e aí nós começamos a ir atrás de mercado, ver quem é que poderia aceitar um produto da gente, começamos fazendo pijama, depois fazendo camisetas, fomos fazendo produtos muito variados, até que o momento mesmo que a gente deu grande... Essa cooperativa que tu está falando aí, qual que é? Como é que é o nome? Essa na época, o nome também, a gente falou assim, ó, nós temos que estar unidas para vencer, então a Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos, é a Univens. Univens. E aí, a partir desse período ali, a gente começou a ir atrás. Isso, parceria, conseguimos parceria com a Caritas, com o Camping, com a Vestol, foi ampliando, assim, os laços, começamos a participar da feira, eu acho que deve ter sido a primeira feira de Santa Maria, depois vieram feiras aqui, e esses dias eu estava contando, né, numa das feiras, Emílio, que a gente foi no gasômetro, teve uma senhora que veio comprar produto, ela disse assim, ela olhou para a gente e disse assim, é melhor eu comprar de vocês do que vocês ficarem pedindo na rua, como que diz assim, vou ajudar vocês, e a gente não queria isso, a gente queria que, de fato, o nosso produto fosse se viabilizando. A gente não quer que as pessoas comprem da economia solidária para ajudar, a gente quer que comprem porque gosta desse produto, porque o que a gente quer, né, Emílio, é mudar a economia, a gente quer mudar essa sociedade. Bom, e daí em diante, Emílio, veio vindo o Fórum Social Mundial, a gente começou a fazer sacola de monte, começamos até hoje, né, a gente faz os uniformes, todos os uniformes da SEASA, dos produtores, dos carregadores que trabalham lá, e começamos a fazer uniformes de escola também, Quantas e se consolidando. São hoje na Univens? A Univens foi se consolidando com 20, hoje nós estamos em 24 mulheres, todas são mulheres, nós já tivemos homens trabalhando, mas ela foi se consolidando com mulheres, fazemos a parte do corte, da costura, da serigrafia e do bordado das roupas de todo tipo, né? Inclusive, já fizemos uniforme para os catadores aí de Canoas também. Então, tem uma diversidade muito grande. Nelsa, eu sou advogado e teve no meu escritório lá uns 15 homens, disseram que tentaram entrar na Univens lá e que vocês não deixam o homem entrar lá. É verdade isso aí? É que quando os homens chegam, eles procuram, né? Daí a gente fala assim, você topa costurar? Aí os homens dizem, não, eu gostaria de fazer uma outra coisa. Como a essência da cooperativa é costura, então não é que a gente não queira, é porque realmente ele é um trabalho mais feminino, né? Por isso que tem mais essa presença das mulheres. Eu sei, vocês não aceitam hoje é porque vocês querem fazer um trabalho bem feito, né, Nelsa? Nelsa. Porque é difícil, sabe?
deixa eu... É que tem um... Emília, até hoje... É que tem um pequeno tempo, assim, entre a minha pergunta e a tua resposta, por isso que a gente se atrapalha um pouquinho aqui. Mas, assim, Nelson, eu queria avançar contigo numa outra coisa. Agora nós já somos 44 pessoas online aqui, tá? Tá mandando um abraço para nós o Augusto Ribeiro, do bairro Niterói, a Fabiana Barbosa, que é advogada, a Daniela Passos, da João de Barro, o Sérgio Galho, dizendo, a economia solidária de Canoas é uma referência no estado. Olha o Sérgio querendo puxar brava o passado da cidade aí, ó. Verdade, Sérgio, eu lembro das grandes feiras aqui de Canoas e do centro de formação que tem em Canoas. Doutor Renato Medeiros, que é da OAB e é advogado, servidor público, ele diz boa noite, vereador, Emílio, Nelson, Wilson André, mandando uma boa noite. A Nina Rosa, boa noite, boa noite. A Vanessa Rafaela, a Tânia Rosa, estamos juntos. Essa é a essência da economia solidária, Tânia. A Tânia é esposa de um cooperativado também da horta comunitária. Nas feiras ele bota os produtos, que é o Nelson Foss, né? Amigo nosso, um abração para o Nelson. O Rogério vai bem, que é conselheiro tutelar, ele diz, acompanhando o trabalho, e trabalhando. Acho que ele está trabalhando, tem alguma coisa lá, ele deve estar de plantão. O Rogério aí está acompanhando, mas está de plantão aí. Deixa Nossa, gente do céu, quanta gente aqui. Gente, assim, não vou conseguir dar oi para todos, tá? Vamos indo. A Sônia, boa noite, vereador. E Nelson, boa noite, Sônia. Rogério, conselheiro telar, doutor Renato, a economia solidária representa um setor da economia muito relevante para as famílias produtoras, verdade. A Ana Mossati, olha, a Ana Mossati foi uma das primeiras que eu conheci no bairro Guajuviras, era conhecida como Ana das Trocas. Eu fui em Caracas, no Fórum Social Mundial, e fui ver uma feira da economia solidária do Rio de Janeiro, lá em Caracas. Cheguei lá, o pessoal perguntou se eu conhecia a Aninha do Rio Grande do Sul. Olha só, a Aninha, lá em Caracas, ela já era famosa. A Lindiomara, mandando um abraço para nós, Lindiomara Ortiz. A Yolanda Santelena, a família, mandando aqui. A Michele da Silveira, mandando um abraço. Nelson, tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de socializar e passar para ti aqui, tá? Ó, a dona Regina mandando um abraço. O Walter, a legenda aparece bem no vídeo da convidada. Não consegue tirar. Deixa eu falar para ti, Walter, uma coisa que acontece. A legenda não somos nós que colocamos. A legenda é o teu celular. Tu tem que entrar no teu celular e desativar a legenda. Tá? Nós aqui não temos legenda nenhuma, nem no meu celular. No meu celular tinha, inclusive, daí eu desativei no celular. Já reclamaram outras vezes, tá? Tenta aí, dá uma olhadinha no teu celular aí, tu que é bem high-tech aí, tu é filho da Dona Ruth, a Dona Ruth sabe tudo, pede para ela te ensinar aí como é que é, tá? Meu amado, eu sei que esse problema deve ser de outros também. A legenda não somos nós, é um recurso que o telefone tem que vai traduzindo aí o que a gente vai falando, traduzindo, não, escrevendo, né? Ó, o Sérgio dizendo, na minha também aparece a legenda. Ana Mossati, Nelson, o que é um banco comunitário? O Augusto pergunta, como fazer parte do grupo da economia solidária? O Augusto, como precisamos, como encaminhar projetos para essas pessoas na área de economia solidária? Ó, umas 3 perguntas aí para ti, para fazer a última agora aí, tá? Para ti, ó. Tá, além do banco comunitário aí, já me perdi aqui de tanta gente que tem, ó. Vamos lá, aqui, ó, a Ângela dizendo, aqui também a legenda aparece na frente da convidada. Cuidem aí, tá, gente? É o celular de vocês. Não. Nelson, estão pedindo para ti colocar o teu celular no modo paisagem, não vertical. Vê se tu consegue alterar para nós aí, Nelson. Porque daí talvez fica maior o espaço. Tu tá no celular, Nelson? Tô.
Tá, ó, melhorou bastante, ó, viu? Aí, ó. Deu, perfeito, Estamos deu para ver. aprendendo, né? Claro, estamos aprendendo nessa pandemia aí, né? Aqui, vamos ver o que mais aqui. A Terezinha, parabéns pela live, assunto importante, obrigado, Terezinha. Terezinha trabalhou também no governo anterior na área do meio ambiente, dava muito apoio para as feiras de economia, né? Paulinho Carvalho, boa noite. A Dayana Freitas, a Cecília Medeiros, o Rogério, perguntando sobre os bairros aqui que tem economia solidária. Talvez a nossa convidada, Rogério, não saiba bem como está a situação aqui no bairro hoje, que ela milita muito no Estado, evidentemente, mas tem um foco ali em Porto Alegre. Mas tem várias pessoas aqui da economia solidária de Canoas que poderia, né? O Wilson André, para concluir, para te dar a palavra, Nelson. Nesta crise, a economia solidária é uma ótima oportunidade? A crise também atingiu a economia solidária? Então, Nelson, estou passando para ti aí para tu te divertir. São 42 pessoas que estão perguntando. Geralmente, o nosso alcance está dando assim em torno de 2.000 pessoas, muitas vezes, tá? Porque ela fica durante a semana rodando aí. Então, é um assunto que tu vai responder para essas pessoas, mas vai responder para todas aquelas pessoas que nos acompanharem na live, mesmo depois que ela terminar. Nelson. Emílio, as pessoas que você foi citando, muitas a gente ali, nós somos parceiro na economia solidária, né? E também eu quero dizer que Canoas é muito especial para a economia solidária. Quando nós começamos, nesse período ali de 96, já tinha grupos em Canoas que também vinham participando das atividades de economia solidária, né? Por exemplo, a Vida Saudável é uma que tem praticamente o mesmo tempo de existência da gente. E as cooperativas de catadores também foram e são muito determinantes nas ações, junto com toda essa constituição, né, e luta na reciclagem. Então, é lógico que eu não sei de todos os detalhes de Canoas, mas sempre nos é uma cidade muito querida, assim, as iniciativas na área do artesanato, das hortas comunitárias, das feiras, sempre é uma cidade que demarca muito fortemente. Eu queria só, antes de responder essas perguntas, dizer, Emílio, que eu quis falar desses monte de dificuldade que nós tivemos, porque as dificuldades, é lógico que elas batem com força na gente, mas também elas nos fortalecem. Quando a gente supera uma, a gente está preparado para a próxima fase que vem. E algo que quem está na economia solidária sempre tem, é que nunca está conformado com aquilo que conquistou. Porque a conquista coletiva não é uma conquista para você, é uma conquista para aquele coletivo que está aí junto, né? E a gente, quando conseguiu viabilizar a Cooperativa Univens, é que veio essa construção de ter uma cadeia que pudesse envolver desde o plantio do algodão. Você sabe, Emílio, que no algodão, esse que a gente quer, às vezes quer comprar uma camiseta de algodão, porque ela é mais saudável, não é fibra sintética, o algodão tem 25% dos agrotóxicos no mundo são jogados no algodão, e está aí nas nossas roupas íntimas, está no nosso lençol, está nas nossas roupas que usamos. E isso ninguém sabe, não é colocado isso, né? E o quanto que contamina o agrotóxico que é jogado nessas roupas. A gente sabe muito da comida, né? Mas na roupa também tem veneno, e veneno mais forte ainda que a gente deita nesses lugares, porque a gente não tem essa informação. Então, nós conseguimos constituir uma cadeia, que é a Justa Trama, que envolve hoje quase 500 pessoas do Brasil, que é os agricultores que plantam algodão agroecológico de forma consorciada, lá no Ceará e no Mato Grosso do Sul, em Minas, que é onde é feito o fio e o tecido, que é uma empresa recuperada, né? É uma cooperativa. Aqui em Porto Alegre, a Cooperativa Univens, onde a gente cria a roupa, confecciona, personaliza, e fazer aqui, Emílio, o fio vem para cá, e nós temos um grande tear, onde fazemos a meia malha, né, que depois se faz as camisetas, ou qualquer outra peça e meia malha, e Rondônia faz parte dessa cadeia, porque com as sementes faz os botões que acompanham as nossas peças, e eles lá em Rondônia, com os retalhos, fazem as bonecas também. E isso é um desafio. Imagina você juntar pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes,
Isso é economia solidária. Além da gente preservar o planeta, também dividir esses ganhos de forma justa, remunerar de forma justa o agricultor, a costureira, e ainda no final a gente dividir esses ganhos com as sobras que tem, porque na economia solidária não tem lucro, porque o lucro, ele sempre acontece pela exploração que se faz a alguém. Na economia solidária, a gente tem ganho justo, dividido de forma justa com todo mundo. E isso foi a Constituição da Justa Trama, que já fez 15 anos esse ano, e que tem inspirado, né, tem inspirado a articulação dos catadores, tem inspirado a cadeia das frutas nativas aqui no estado. Então, é essa construção que a gente foi fazendo. É que eu quero chegar no banco, né, que alguém perguntou aqui, acho que foi a Ana, perguntou o que é um banco comunitário. Então, como fazer parte da economia solidária, que foi a pergunta anterior, né? Como que eu faço? Lá em Canoas tem iniciativas de todo porte, na área do artesanato, na área dos catadores, na área da agricultura familiar urbana, na área da costura, sabe? Tem empreendimentos de toda a ordem. E se não tem, também é um grande desafio, porque a gente pensa que é só na área de produtos, não, a economia solidária tem cooperativas de psicólogos, tem cooperativas de educação. A gente pode estar em todas as áreas da economia, em todas as áreas da economia. Qualquer área que você tiver, aí tem um grupo de fisioterapeutas se formando agora, que está na economia solidária, que maravilha! Dá para formar uma cooperativa aí com 7 fisioterapeutas e ter ali o pessoal fazendo esse serviço, que pode ser conveniado, muitas vezes é conveniado, muitas vezes abre o seu próprio espaço. Quer dizer, a economia solidária não é para quem não consegue emprego. A economia solidária é para todos que querem trabalhar de forma coletiva e dividir os seus ganhos de forma justa. Ele é um contrato daqueles que querem trabalhar junto e que acham que esse mundo pode ser mudado, reorganizando a economia. Então, tá aí, ó. Se entrosar. Eu sei que a Canoas tem um fórum também que vem se encontrando. E aí, lógico, a gente busca projetos para poder ajudar. Quando a gente começa, a gente não tem dinheiro para comprar máquinas que precisam, ou para fazer campanhas de comercialização, ou às vezes para criar um site. Então, a gente busca projetos com parceiros, com aqueles que apostam recurso para que a gente possa andar para frente. O que a gente gostaria mesmo é que o Estado fosse um parceiro, né? Um parceiro, o município, né, ser um parceiro, dizer, olha, tá aqui, nós temos um fundo de economia solidária para poder fortalecer os grupos, para poder ajudar a financiar máquinas, porque é tornar essa economia inclusiva, né? E é lógico que essa crise que a gente está vivendo, fruto dessa política equivocada do governo federal, fruto também dessa pandemia que é o coronavírus, tem atingido também a economia solidária, porque a economia solidária é isso, é tu sair de casa, é estar junto com outras pessoas, discutindo, fazendo os processos de autogestão, produzindo junto com outros, e o coronavírus nos mandou para casa. Então, os setores sentiram mais essa crise do que outros. A área do artesanato é uma que tem sentido profundamente, porque, Emílio, quem é que vai comprar artesanato num momento difícil desse? A área da reciclagem continuou, para alguns está sendo um processo normal, porque tem convênios com as prefeituras, nós temos cooperativas aqui no estado que, inclusive, ampliaram a coleta seletiva em outras cidades nesse período, mas muitas estão sentindo fortemente, porque as prefeituras querem romper a questão dos contratos que têm, ou porque aonde eles vendiam os produtos reciclados e separados, está aproveitando esse momento, o comprador está aproveitando esse momento, dizendo, não vou te pagar o mesmo valor que eu pagava do PET, agora eu quero te pagar menos, eu quero te pagar menos pelo papel. Então, isso repercutiu profundamente na vida também dos empreendimentos de economia solidária. A agricultura familiar, ela tinha se preparado para a questão das compras públicas para merenda escolar, e aí as escolas fecharam, deu um baque na própria organização da agricultura familiar, que tenta colocar o seu produto na cesta, nos programas de cestas básicas, mas mesmo assim tem um impacto muito forte, né? As costureiras que faziam uniformes de escola, eles pararam, as empresas pararam, muitas, como a gente, nós nos jogamos de cabeça com as máscaras, nesse período, a gente já fez 70 mil máscaras, então, ou elas foram doadas, né?
70 mil. E 70 mil orgânicas, com orgânico, para que as pessoas possam trocar no seu nariz, na sua boca, um produto que não vai contaminar. Então, eu tenho orgulho, sabe, desse produto, de cuidar das pessoas. Quando a gente está fazendo, a gente fica pensando, quem é que a gente está ajudando a salvar dessa pandemia, né? Então, tem sido um processo que agora a gente reduziu um pouco mais a nossa jornada, mas a gente desativou a cooperativa na sua grande parte para trabalhar em casa, para a gente se cuidar também desse momento difícil que a gente está vivendo. Então, tudo se adaptar. Tá, me ouve, né? Nelsa, esse teu livro que tu lançou em 2020, As Tramas da Esperança, tu trata sobre o quê? Esse. Ai, que lindo! Vou querer um, hein? Onde é que a gente encontra esse livro? Então, ele está no site da Justa Trama, que é justatrama.com.br. Dá para entrar lá, tem todos os produtos da Justa Trama e tem o livro também. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Então, esse livro, na verdade, ele tem 3 aspectos importantes. Ele fala da Justa Trama, porque o primeiro livro, que foi esse, Emílio, que é Tramando Certezas e Esperanças, quem fez a apresentação dele foi o Paul Singer, né? E conta muito a história do orçamento participativo aqui de Porto Alegre, dessa luta da Cooperativa Univens, e vem até a Justa Trama em 2011. E o livro As Tramas da Esperança conta o que aconteceu com a Justa Trama de 2011 para cá. E a gente faz um enfoque também, são 3 enfoques, Emílio, que tem no livro. Falar da Justa Trama de 2011 para cá, falar da política pública que a gente construiu no governo do Estado, no período do Tarso Genro, então, toda a política pública que foi construída, sobretudo da economia solidária, as cadeias produtivas, as leis que a gente conseguiu constituir, que o governo que veio depois não respeitou nenhuma delas, nem o nosso próprio Conselho Estadual. E, por fim, ele fala a pergunta que foi feita aqui, ele conta a construção de um banco comunitário, que é o nosso Banco Justa Troca. Esse livro, ele tem na sua orelha, né, um depoimento da Maria do Rosário. Aqui na contracapa tem o Tarso Genro, que faz um depoimento sobre a política pública que foi construída, e o Márcio Postman, ele faz o prefácio do livro. Então, é um livro bom para se ler, com nossa história. Também a gente gosta porque ele é escrito de dentro, sabe? Não é alguém que veio nos pesquisar, a gente foi contando a nossa história, né? De como é que isso tudo veio acontecendo, os impactos que tem. É esse processo, foi um processo muito bom de escrever isso. Conta para nós aqui, como é que tu conseguiu no primeiro livro o encaminhamento do Paul Singer, esta referência mundial na área da educação. Como é que foi que tu conseguiu isso? Conta para nós. Se o Paul Singer estivesse vivo, ele ia fazer o segundo, mas ele escreveu, foi lindo, sabe? O que ele escreveu apresentando e falando da Justa Trama e falando o quanto que era uma referência e o orgulho que ele tinha. Aí o dia que eu fui entregar o livro para ele olhou o livro, aí ele leu, né? Ele já tinha lido, daí que eu tinha mandado, e aí eu fiz uma foto com ele e disse assim, nossa, ele falou, você precisa continuar escrevendo, porque o jeito como tu escreve é bom de ler, vai motivar as pessoas a ler. E por causa disso, olha só, eu até vou te mostrar aqui, porque bem no comecinho do livro As Tramas da Esperança, tem a foto dele do dia que ele disse isso. Ó, não sei se vai dar para ver, mas está aqui embaixo. Está dando para ver? Que legal. Aí ele dizendo, continua escrevendo, porque é uma forma de passar adiante isso, sabe? E eu dediquei esse livro às mulheres que foram muito importantes nessa construção, e a ele, que é uma referência nessa construção da economia solidária. Não, eu te pergunto isso porque eu fui secretário-geral da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
E uma vez nós fizemos, foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS, um fórum internacional sobre educação, onde a universidade parou, porque há 26 anos atrás, a universidade parou inteira, porque Paul Singer faria a abertura do seminário internacional. Ou seja, uma referência para os doutores, para os PhDs, para aqueles que ensinam, né? Para os professores dos doutores, para quem orienta ali os doutorandos da universidade. Então, foi uma referência ali, teve uma tradução simultânea e tudo mais. E aí eu vejo a costureira da Zona Norte escrevendo um livro sobre a economia popular solidária, contando essa história de Vitória, chegando ao Paul Singer nessa referência. Que lindo, Nelson, que lindo mesmo. Eu fico emocionado com essa tua vitória e com a maneira como tu ajuda outras pessoas também a compartilhar as tuas vitórias, sendo vitoriosas contigo, né? Porque eu sei que pelo fato de tu escrever o livro, tu ser organizadora, tu ser isso, ser aquilo, tu não ganha mais do que as cooperativadas, tu ganha a mesma coisa, o lucro é dividido. Isso é muito maravilhoso. Eu queria dar mais um alô aqui para o pessoal que está conosco aqui, Nelson, que eles aqui, quando tem convidados maravilhosos que nem tu, eles enchem a gente de perguntas. Que nojo, em vez de deixar só eu conversar contigo, eles querem conversar também. Olha só, quanta bobagem. Mas tudo bem, eu vou ler o que eles disseram, azar. Olha aí o Augusto, quanta informação, que trabalho lindo e abençoado, parabéns, Nelson. A Sônia Santos está dizendo, estou assistindo. A Ângela, obrigado. A Esther, olha, a Esther deu uma notícia, olha, está bem feliz a Esther. Ela diz, uhul, consegui tirar a legenda. Tem que clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito da tela e dizer desativar. A Esther conseguiu, tem que ser uma mulher para descobrir essas coisas. O marido dela não sabia como é que era. Aí a Ângela disse, obrigado, Esther, consegui também, tá bom. Soila Minucci, um beijo, minha amada, saudade de ti. Sérgio Galho, Nelson, ele pergunta, temos uma diretoria de economia solidária no Estado ou algum órgão que administra, trabalha, incentiva a questão da economia popular solidária? Tem uma diretoria aí no Estado que dá esse suporte? Tem, Nelson? Emílio, do ponto de vista do governo, não tem mais nada, né? Depois que terminou o governo Tarso, o Sertori conseguiu acabar com tudo e agora enterraram de vez aqui no Estado. Então, logo depois que terminou a nossa diretoria estadual, nossa Secretaria Estadual de Economia Solidária, foi diminuindo, fizemos audiências em todo o Estado para pedir com que, no mínimo, sabe, o governo chamasse a reuniões de conselho, reuniões que não têm custo público nenhum, cada um ia bancar a sua passagem, só reunir o conselho, e a gente continuar a fazer as ações de economia solidária que estavam em curso, e desativou tudo, e agora não tem mais nada, assim, praticamente, acho que tem uma pessoa lá, e o material também foi se desativando, né, e não tem, acho que se a gente chegar no governo e falar, você sabe o que é economia solidária? Nunca ouvimos falar, porque eles conseguem sumir com tudo, e isso é muito triste, eu acho, sabe, porque quando se elege alguém, independente de se estão afinados ou não, ou se isso está no nosso voto ou não devia acabar com aquilo que está, tem que aprimorar o que está, sempre que tem uma eleição é para eleger pessoas para aprimorar o que está, mas parece que precisa, sobretudo quando é no campo popular, os que sucedem, parece que tem que terminar tudo, e se pudessem, eu acho que consumiam também com a população que estava sendo beneficiada, sabe, e isso é muito triste, porque olhar esse momento, sabe, Emílio, teve uma lei que nós aprovamos, que é a lei das compras coletivas, é a lei estadual, até é a lei 13.922, é uma lei baseada na compra da lei da compra da merenda escolar. Nós criamos uma lei que no estado, onde o estado poderia comprar das cooperativas e da agricultura familiar, teria o respaldo de no mínimo 30%, ele poderia comprar tudo se ele quisesse. Imagina se ele estivesse tocando adiante essa lei, não estaria faltando máscaras, não estaria faltando uniformes para os trabalhadores da saúde, sabe, não estaria faltando alimentos para a população,
O governo podia ser uma das pessoas que está organizando as cestas a serem distribuídas para a população nesse período. Não, simplesmente ignorou. Então, Emílio, quando alguém fala assim, ó, não dá só para ter... nós precisamos de políticas públicas de Estado e não de governo. Não, nós precisamos de tudo. Nós precisamos de bons governos, precisamos de políticas de Estado e nós precisamos estar sempre prontos para ir para a rua, para fazer essas leis acontecerem, depois para fiscalizar e depois para não deixar com que elas acabem, porque é uma luta permanente, sabe? Não é porque tu conseguiu a lei que está garantido, porque os governos que não têm interesse de fazer elas acontecerem, e sobretudo quando são leis populares, engavetam isso, Emílio, engavetam. Eu acho que você vê muito isso, como que acontece na Câmara, né? Mas imagina, a gente está falando no momento agora da eleição, imagina uma lei municipal, sabe, que respalde, está comprando os pães, está comprando a vestimenta para as escolas, pode estar comprando para os hospitais, para os postos de saúde, e toda a questão da agricultura familiar, que não é só na merenda escolar, e nos outros setores também, como a gente podia ter uma economia solidária fortalecida, e isso não é favorecer setores, não, é favorecer a sociedade, porque é um alimento mais saudável, é um produto mais saudável que chega, e é uma forma de nós fazer essa renda ser melhor sacudida, sabe, ser melhor distribuída, e incluir as pessoas, que é esse que deve ser o grande papel de um gestor público, é fazer com que aquela comunidade ela tenha o bem viver, né? É esse que deve ser o papel dele, não é beneficiar os seus grupos, é fazer com que isso seja cada vez mais universal, poder incluir a todos. E aí, nesse sentido, Emílio, antes que venha uma outra pergunta, eu preciso responder a questão do banco comunitário. Porque, olha, Emílio, quando nós chegamos em 2015, por aí, 2014, aqui na nossa comunidade, a gente teve uma presença muito forte do tráfico, disputando território. E assim, às vezes a gente ia para a cooperativa, tinha que se abaixar, porque era tiro que vinha, sabe? A gente teve muitos dos amigos dos nossos filhos que foram assassinados, alunos de catequese, sabe? Gente que estava na nossa volta e que foram atingidos fortemente. E a gente estava vendo que não só a cooperativa e nem só a Justa Trama precisava ter algum impacto maior de novo dentro da nossa comunidade. E por isso que a gente pensou num banco comunitário. O que é esse banco comunitário? O banco comunitário é uma forma da gente fazer com que o dinheiro fique aqui dentro da nossa comunidade. E o Joaquim sempre diz, né, lá do Banco Palmas, que as vilas, elas não são pobres, elas são empobrecidas porque elas gastam o dinheiro fora da comunidade. Imagina, se você é um comerciário, trabalha ali em Canoas, você já passa na padaria, já leva o pão para casa. Passa na loja, compra roupa e leva para casa, você não vai consumir dentro do bairro. Então, o bairro é um lugar para você dormir, por isso que ele é pobre. Agora, se você estiver consumindo o pão, no mercadinho, o que você precisa dentro da comunidade, a comunidade começa a se organizar e acaba tendo dinheiro dentro dela. Então, nós criamos uma moeda que se chama Justo, que essa moeda é a nossa moeda de papel, porque a gente sentiu que a gente precisava estabelecer os laços de confiança dentro da comunidade. E as pessoas precisavam pegar esses laços de confiança na mão. Então, 5 justos valem R$5. As pessoas vêm no banco, trocam o seu real por esse justo, nós cadastramos todo o comércio aqui da nossa comunidade, todos aceitam o justo e dão desconto de 5%, 10% se você chegar na farmácia, se você for cortar o seu cabelo, se o seu filho estiver numa escolinha de educação infantil, se você for na ferragem, sabe, no mercado. Então, onde você for, você tem esse desconto de 5% a 10%, que é para motivar com que as pessoas usem a moeda. Nelsa, vocês não tiveram nenhum problema de falsificação do Justo? Não, olha, a gente, não sei se dá para ver ali na câmera, mas aqui tem uma marca que é para garantir com que ele não seja falsificado, então, e ele é colorido, então a gente fez todo um processo para que isso não aconteça. E, além disso, a gente viu que nós precisava criar linha de crédito para que o pessoal pudesse ir tocando suas iniciativas. Então, hoje, a gente empresta em justos para as pessoas comprar comida, não paga juros nenhum, a gente empresta em reais para as pessoas comprarem coisas que não tem dentro da comunidade, então comprar
uma batedeira, um liquidificador, uma máquina de costura usada, sabe, para poder tocar o seu trabalho. Então, a gente empresta em reais e paga 1% de juros ao mês. Se precisar trocar uma telha na casa, fazer um piso, também a gente empresta para fazer pequenas obras. E a gente tem um empréstimo emergencial. E aí, tipo, você recebe dia 5, mas no dia 25 acabou o seu dinheiro e você precisa pagar uma prestação. Então, você pega aquele valor emprestado e depois você devolve numa parcela única. E a gente tem começado a fazer cursos também, Emílio, para poder motivar a geração de renda. Então, a gente fez muito curso de costura, de aproveitamento de retalhos, de customização, de pintura, também na área cultural, de dança, de teatro, de música, compramos cavaquinhos para poder as crianças também envolver, e os jovens, e temos feito vários cursos de aproveitar o óleo usado de cozinha para fazer sabão. Então, esse era o momento que a gente estava vivendo até março. Agora a gente desativou os cursos, porque não pode se juntar, mas é o que tem motivado muito a comunidade, sabe, a estar tendo novas iniciativas econômicas também. Então, o banco, Emílio, ele tem feito um impacto muito maravilhoso dentro da comunidade, porque ele não compete, ele é algo que nos aglutina, que nos forma uma grande família. E o banco também tem sido, junto com a Cooperativa Univense, o que tem buscado, nesse período de pandemia, nós temos ido de casa em casa, nas 1.200 famílias, e entregado kits de máscaras e sabão de óleo de cozinha para cada família. Então, a reação que a gente teve, Emílio, foi assim, puxa, vocês estão cuidando da gente. Que bom que vocês lembraram da gente nesse momento. E temos buscado cestas básicas. A gente tem distribuído muita cesta básica aqui para as famílias que estão em situações bem complicadas, sabe? Tem nos emocionado muito também, e temos feito muitas campanhas de sensibilização para trazer esses alimentos para dentro da comunidade. Nelson, Emílio, e cestas feitas ou com produto do mercado local ou direto da agricultura familiar. Tu sabe que aqui em Canoas, nós sempre temos aqui a Feira da Economia Solidária do Dia dos Pais, do Dia das Mães, a Páscoa, Natal. E aqui já é uma linha nossa aqui, diz, nós temos que comprar na Feira da Economia Solidária. Alguns comerciantes ali do calçadão não gostam deles ali, etc e tal, mas houve uma conquista, um trabalho, né, e tudo mais. E hoje tem mais gente que vai por causa da feira do que por causa do comércio. Então, acabaram os comerciantes gostando da feira, porque as pessoas vão lá na feira, às vezes, para comprar um produto orgânico, para comprar um pão feito em casa, para comprar não sei o quê, e aproveitam e já vão nas lojas ali do calçadão também. Então, tu vê como, na verdade, a economia solidária ela não veio, sob hipótese alguma, para concorrer com alguém, e sim para se tornar mais solidário, né? A Elaine Souza está dizendo, eu quero um livro. Elaine, entra lá no site, tá? Entra lá no site, tá tudo explicadinho lá. A Leide Souza, ela dando boa noite, mas a Leide disse o seguinte, como a própria pandemia, em toda a sua desgraça, ela consegue trazer também alternativas, né? Por exemplo, a questão aí dos entregadores, né? Dos motoboys, do pessoal que trabalham nas farmácias, nos mercados. Os mercados acabaram contratando mais gente, né? E tudo mais. A questão da segurança também aumentou um pouco a questão dos trabalhadores. Ela conta a experiência de que o marido dela trabalha na área da segurança e teve essa vivência, assim, de algumas pessoas, outras pessoas, né, chamando a questão da segurança, da área da alimentação. Muitas pessoas migraram para esta área e estão conseguindo, né? Então, aí, gente, olha, vejam que interessante, no meio da crise, buscando alternativas, né? O Paulinho Carvalho dizendo para ti, Nelson, muito obrigado, tu é uma inspiração para nós todos pelo teu trabalho, aí que legal, né? Legal, e é mesmo, Nelson, viu? É muito lindo ver a tua fala, e quando tu começa a falar assim, a gente começa a pensar que o mundo precisa de mais Nelson. Eu sei que tu representa uma cooperativa, que tu não é só tu, que tu representa outras pessoas, né? E que todas têm essa mesma linha. Eu conheço várias pessoas aqui
da economia popular da cidade de Canoas, já fui em algumas reuniões do fórum, né? Não como cooperado, mas sim como parlamentar, foi de nossa autoria aqui o dia da economia popular solidária, e no governo passado a gente chegou a ir na abertura de alguns cursos de formação. Então, assim, muito legal o pessoal aqui agradecendo, Nelson, e dizendo aqui da importância que tu tem. Ó. A doutora Fabiana diz, o governo do Estado não governa para o povo. Como não incentivar um projeto desse com tanta relevância, né? E outra coisa, Fabiana, o governo não gastaria nada. A economia solidária pede só que o Estado comprasse da economia solidária, com um preço, inclusive, inferior, às vezes, o do mercado, a economia solidária ainda assim não consegue concorrer, né? Então, estamos recebendo aqui várias pessoas, Nelson, dizendo que eles têm, assim, estão se sentindo muito incentivados pela economia popular solidária como alternativa de geração de trabalho e renda, né? Aí, todos falando aqui, ó, a Leide Souza dizendo, tinha que ter mais mulheres assim. Ó, a Sayonete Souza Mariano na nossa live, um beijo, Sayonete, um abração. A Anne Fantin, Leide Rosa aqui, olha só que legal, né? Então tá. Daniela Passos, aqui em Canoas, o vereador Mileta apresentou um projeto sobre economia solidária. É verdade, Daniela, obrigado pela lembrança, tá? Gente amada, assim, muito bom. Eu não posso ler todas as perguntas, mas assim, estou tentando falar da importância, a live é isso, é a participação online. Obrigado muito pelo carinho de vocês. Eu não posso colocar na tela as mensagens de vocês, porque como nós somos em 3 pessoas aqui, se colocar, fica na frente da Nelson, a gente quer ver a Nelson, então, mas assim, que bom, quem quiser olhar a live depois vai ver todos os recadinhos, tanto vocês quanto a nossa convidada pode ir lá responder. Olha a Elaine Souza, você é uma mulher que me inspira, pois fiz mais de 15 mil máscaras e comprei todos os tecidos, aviamentos no meu bairro. Olha só, que legal a Elaine Souza aí, ó, que legal. O André, o dinheiro circulando na comunidade fortalece a economia local, gerando mais riqueza. Exatamente, é isso aí. Nelson, nós já passamos de 50 pessoas aqui e nós, assim, já estamos chegando no fim da nossa live. Eu sei que o assunto já foi lá para o fim, mas eu quero voltar aqui para o início. Se alguém pedisse para tu falar, assim, em 2 parágrafos, o que é economia solidária? O que tu diria para resumir a economia solidária em 2 parágrafos? Olha aí, vamos ver essa tua capacidade aí de poder nos falar. Eu definiria como economia solidária o trabalho coletivo que distribui o resultado desse trabalho de uma forma justa entre os envolvidos, que se baseia em princípios de radicalização da democracia, da autogestão, do respeito ao meio ambiente e, sobretudo, colocando a vida em primeiro lugar. Que coisa mais linda, né? E, Emílio, a economia solidária, a gente podia ficar uma semana aqui falando, né? De tantas coisas e tantos lados que ela tem. É verdade. Tu sabe, Nelson, que quando eu visito a feira, cada um tem a sua arte, a sua história, o seu conteúdo. Como é maravilhoso estar ali com eles, que experiências, assim. E eu vejo, Nelson, eu não sei se as pessoas vão para a economia solidária e ficam com esse amor que sai pelos poros, como a gente vê contigo, ou se elas já são assim e por isso vão para a economia solidária. Olha, é maravilhoso, o pessoal na feira, assim, eles têm esse sorriso, esse carinho pelo produto que fazem, né, pela maneira como explicam para a gente, conversam com a gente. Que maravilhoso esse trabalho, né? Nelson, faltam 5 minutos para nós encerrarmos a nossa live. Gostaria muito de agradecer a presença da Maiara,
que traduz, né, para a nossa comunidade surda tudo que nós estamos conversando, e queria te dar, então, esses 5 minutos para que tu pudesse concluir falando para nós, para a sociedade, para quem nos ouve, sobre essa experiência maravilhosa da tua vida, de mais de 25 anos já trabalhando na questão da economia popular solidária, o que ela fez por ti e o que tu faz por ela nesses 5 minutos, para tu concluir aí para os nossos convidados. Emílio, eu não conseguiria sair da economia solidária por proposta nenhuma, assim. Inclusive, eu participei os 4 anos da gestão do Tarso Genro no Estado, e todos os dias eu vinha na cooperativa, antes de ir para lá. Então, às 7 da manhã, às vezes às 6:30 da manhã eu estava na cooperativa, ficava até às 8 horas, e depois eu ia para a ação no governo do Estado, porque é algo, eu acho que é uma mistura disso que você falou, sabe? É uma identidade que se encontra com aquilo que nós somos e que nos transforma, porque o coletivo transforma as pessoas. Por isso que o capitalismo, ele apoia muito no individual, e a economia solidária, ela é exatamente antagônica a isso, né? Ela diz, não, você precisa estar junto. O estar junto é que faz com que a gente vá abrindo mão, às vezes, de coisas que a gente pensa para poder trabalhar junto, o jeito de produzir, mas é tudo, sabe? É também o jeito como a gente se relaciona e o que a gente vai fazer. Então, esse processo coletivo é muito transformador, sabe? Então, eu pude contribuir também com outras iniciativas, todas as iniciativas desse Brasil afora e fora do Brasil também, contribuem para a gente também sendo cada vez melhor, né? E poder jogar toda a nossa energia, sabe? Tudo que a gente pode para poder fortalecer este modelo, que é o modelo da economia solidária. Este modelo que é capaz de chorar, e que é capaz de arregaçar as mangas, que é capaz de ir para a rua, que se emociona, sabe? Que não é indiferente ao ver que em torno de 100 mil pessoas morreram nesses 4 meses. São brasileiros que antes estavam aqui com a gente. É como se a gente tivesse pegado muitas cidades do Rio Grande do Sul e tivesse desaparecido. É isso que significa essas 100 mil pessoas. Esses 2 milhões que se contaminaram é muita gente que teve dor, que passou dor, que sofreu, que tem sequelas, e nós não podemos ser indiferentes. A economia solidária, ela não te deixa ser indiferente ao sofrimento dos outros. Ela não te deixa ser indiferente à desigualdade social e à miséria que está ao nosso lado. Ela te desafia a pensar em inovar formas que vai incluindo as outras pessoas. E este é um aprendizado para a vida toda que a gente tem. É a gente se indignar, essa capacidade de se indignar, de se organizar, de olhar que esse mundo tem que ser mudado de uma forma urgente. E falar nisso, acho que nem todos nós vivemos muito, né? Mesmo os que não viviam muito antes, viveram muito no seu bairro, na sua vila, que é onde a vida acontece. É lá onde você mora que a vida acontece. E esse ano, por ser um ano de eleição, ele remete muito que a gente pense, sabe, o que a gente está fazendo. Quem é que a gente está escolhendo para governar a nossa cidade, quem que a gente quer querer presente, e, sobretudo, Emílio, que a gente pense em políticas públicas que elas vão diretamente mudar a vida das pessoas. Ah, mas como que dá para fazer isso? É pautar, sabe? A gente tem que pautar a economia solidária. Esse modelo de desenvolvimento, ele tem que ser visto. Ele tem que ser visto, ele tem que ser pautado, ele tem que ser incorporado pelas prefeituras. Por que não se pode ter bancos comunitários que façam a gestão aí do recurso das políticas sociais? Isso já tem, é possível. Como fortalecer as cooperativas, as iniciativas, que sejam lá com fundos que ajudem com os equipamentos, capacitar, abrir mercado, faça convênio com as universidades, para que nos ajude a trazer mais tecnologias para os empreendimentos e para a gente abrir novos mercados. Essa postura das pessoas agora de consumir, que não é mais tanto saindo de casa, ela vai continuar depois. Precisamos criar outras plataformas de compra e de venda dos nossos produtos. Então, é um desafio muito grande. Quero te dizer, Emílio, olha, que foi um imenso prazer de poder estar aqui falando em economia solidária, porque a gente está falando de vida, estamos falando de pessoas, estamos falando do mundo cuidado, de uma casa comum, um mundo onde todos cabem e que pode se viver de uma forma justa, baseada em valores de humanidade, sabe, valores que nos incluam. Então, esse é um tema que a gente tem, e quando a gente entra nela, é meio que ela toma conta da gente, e isso passa a fazer parte da vida do nosso dia a dia,
e é algo que me realiza muito e realiza também. Por isso que você vê essa alegria nas pessoas que estão, mas é uma alegria carregada também de preocupação, que carrega também o peso dessa desigualdade que tem nessa sociedade, mas que é capaz de se organizar e tocar para frente para mudar onde a gente está. Perfeito, Nelson. Quando tu estava falando, eu estava pensando, né? Às vezes, assim, tem pessoas que não gostam de política, né? Mas, Nelson, é a política que define a vida da gente, né? É a política que vai definir se as pessoas terão auxílio emergencial, é a política que vai dizer com quantos anos a pessoa vai se aposentar e com qual valor, é a política que vai dizer se vai ter um hospital ali adiante, ou se vai ter saúde. Vai ter saúde, se vão comprar insumos para os hospitais, ou se vão fazer estoque de cloroquina, né? É a política que decide isso, né? É a política que define a vida da gente. Então, ou a gente pensa e critica no sentido, assim, de ser crítico, de avançar, porque nós temos que ser pessoas críticas, porque nós crescemos nesse debate, né? Nós precisamos avançar. É mais cômodo dizer eu não gosto de política e para mim qualquer um é a mesma coisa. Não, não é qualquer um. As pessoas são diferentes, os políticos são diferentes, os administradores, os gestores, eles são diferentes. E isso requer uma percepção nossa para ver aquelas pessoas que se importam verdadeiramente com o outro, né? Eu queria, sim, dizer que eu vejo na economia solidária pessoas que realmente se importam com os outros, né? Enquanto, assim, num capitalismo selvagem, quem pode mais chora menos, numa economia popular solidária, ou todos vão rir, ou ninguém vai rir, porque são pessoas que estão de mãos dadas, né? É uma família, né? Quando perde um, toda a família perdeu, né? E não há vencedores nem vencidos, né? Que legal. Nelson, assim, eu estou emocionado com o teu trabalho, vou entrar em contato. Peço que tu entre depois ali e coloque o site direitinho para a questão de quem precisa do livro e tudo mais. Coloque, de repente, o site ali de vocês ou algum link para que as pessoas busquem mais essas informações. Obrigado, Nelson. Obrigado, Maiara. Acho que tu queria falar alguma coisa, Nelson. Obrigado a você. Obrigada, Emílio. Tá. Um abraço para vocês todos. Obrigado, Emílio. Obrigado por estar aqui. É uma benção. Foi muito bom estar falando contigo, viu? Agradeço a todos aqueles que assistiram, que contribuíram, que falaram, né? E na próxima quarta-feira estaremos, então, aqui de novo, das 18h30 às 19h30, fazendo a nossa live, falando sobre as coisas da nossa vida. Um abraço a todos vocês e muito obrigado por dividir essa tela com a Maiara e com a Nelson. Até mais.